Então, boa noite a todos. Nós vamos dar início ao nosso estudo de hoje e, como sempre, nós fazemos uma prece inicial a fim de nos harmonizarmos uns com os outros e também com os benfeitores amigos que certamente velam por nós nesse momento. E aí nós daremos início à nossa apresentação, ok? Então, deixe-me ajeitar aqui, tudo bem? Nós vamos então fazer a nossa prece. Fechemos os nossos olhos tranquilos, confiantes, felizes pelo reencontro, pela oportunidade de estarmos reunidos em nome do Cristo, em nome de Deus, para aprender um pouco mais sobre tudo que vamos abordar na noite de hoje. Abençoa, Senhor, os nossos bons propósitos. Auxilia para que encontremos sempre o caminho do bem, o caminho do estudo, do aprendizado e do serviço em favor de todos aqueles que se acercarem de nós. Sejamos nós veículos da fraternidade, da bondade, do amor, da solidariedade, uns em relação aos outros. E dessa forma, te pedimos, sê conosco na noite de hoje, a fim de que tudo que possamos assimilar vá na direção do nosso semelhante, sob a forma de amor, de carinho, de afeição e de trabalho. Paz e luz nos nossos corações, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, nosso tema de hoje, o capítulo 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Não se pode servir a Deus e a Mamon. E eu vou ler um pequeno trecho para darmos início à nossa proposta de hoje, que é o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 13, que diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou ele aborrecerá a um e amará ao outro, ou se afeiçoará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Esse trecho do Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículo 13, essa passagem é extremamente interessante para a nossa análise. Allan Kardec faz um estudo muito cuidadoso a respeito dessa passagem, analisando inicialmente o valor que tem a aquisição de riquezas, e nos diz que, naturalmente, as pessoas que têm riquezas, nem por isso são pessoas não merecedoras do reino dos céus. Pelo contrário, podem ser pessoas, e normalmente são, criaturas muito dignas, criaturas muito operosas, muito capazes de servir, e que empregam de uma forma totalmente digna, adequada às suas riquezas. O problema está, portanto, não naquele que possui riquezas especificamente, sejam essas riquezas bens de forma em geral, objetos, dinheiro, poder, mas sim aqueles que empregam de uma forma bastante distorcida as suas riquezas, com base, em particular, no egoísmo,
na vaidade, na arrogância, no desprezo ao sofrimento alheio. Então, nós podemos entender que não é possível, como está em Lucas, servir a dois senhores ao mesmo tempo. Servir a Deus e servir a Mamon. Mamon era, naquela época, o Deus das riquezas, o Deus dos bens materiais, do dinheiro, das posses. Naturalmente, Deus se enquadraria aqui em relação às leis naturais ou às leis de amor. Mas será que a pessoa que possui recursos amoedados, possui muito dinheiro, possui muitas posses, essa pessoa perde a possibilidade de se dirigir ao reino de Deus, isto é, ser feliz, ser plena, chegar no mundo espiritual como uma pessoa vitoriosa do ponto de vista moral? De forma alguma. Não tem absolutamente nada a ver com possuir, mas sim com empregar de forma adequada aquilo que se possui. E nesse exemplo, nós vamos analisar então uma passagem do moço rico, que consta também nesse capítulo, onde um jovem encontra Jesus à beira de uma estrada e se aproxima dele de uma maneira, digamos, algo presunçosa, de uma maneira assim muito ardilosa, não propriamente com maldade, porque era uma criatura muito jovem, imatura, mas ele se aproxima de Jesus com um certo rompante de presunção, de certa arrogância, e diz assim: bom mestre. Jesus, percebendo nesse rapaz uma certa dose de presunção, logo rebate a sua colocação dizendo: por que me chamais de bom? Somente Deus é bom. O jovem então recebe o primeiro impacto, mas continua e diz: eu gostaria de saber de que modo posso alcançar a vida eterna. Era um jovem no arroubo dos seus interesses, querendo ali criar um debate com Jesus. Talvez até houvesse nele uma grande inquietação a respeito de como alcançar esse reino que ele propunha nas suas mensagens, nas suas pregações. Talvez fosse um jovem que já o tivesse escutado em algum momento e ficou muito curioso com aquilo que ele apresentou como proposta, totalmente libertadora e diferente de tudo que aquele jovem havia escutado. E então Jesus propõe: ora, cumpre aquilo que está escrito na lei. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não honrarás a teu pai e tua mãe, enfim. Colocou várias propostas que estão no Decálogo de Moisés, onde, naturalmente, o povo seguia justamente o Decálogo ali presente, né? Era muito rigorosa a letra para aquelas pessoas. E o jovem, de uma maneira, digamos, imatura, presunçosa, respondeu: mas eu já faço tudo isso, que mais eu devo fazer? Porque isto que está aí na lei, eu já faço. Jesus, então, percebendo aquela imaturidade, reconhecendo que o jovem necessitava de uma certa dose de impacto na sua reflexão, para que ele se aprofundasse no autoconhecimento, responde então: bem, já que queres ser perfeito, vende tudo o que tens, reparte com os pobres, depois vem e me segue.
O jovem, então, como consta na narrativa do evangelista, deu de ombros, saiu cabisbaixo, frustrado, porque tinha muitos bens, e partiu. Jesus, então, analisando o episódio, volta-se para os discípulos e diz: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Eu vos digo em verdade que é mais difícil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A palavra camelo aí não é o animal, e sim, camelo significava uma corda muito grossa usada em embarcações e que era feita de pelo de animais, né? Essa corda era muito rígida, muito grossa, que naturalmente não passaria pelo buraco de uma agulha, como uma linha passa. Esse é o sentido metafórico do que representa camelo. Então, é mais fácil, disse Jesus, passar um camelo, uma grossa corda daquela, pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Mas será que ele se referia a um rico de posses, a um rico de abastança, de dinheiro? Certamente que não. A mensagem é outra. Trata-se de um rico de presunção, arrogância, de egoísmo, vaidade, prepotência. Eram outros valores, valores que nós adquirimos ao longo do tempo, sentimentos que desenvolvemos ao longo do tempo e que maceram a nossa constituição interior. Nos tornam criaturas rígidas, amolentadas no campo do caráter, pessoas completamente comprometidas com si mesmas e não com o mundo, com as pessoas, com o próximo. Rico, na passagem e na proposta de Jesus, é aquele que não dá absolutamente nenhuma abertura para que outros valores, outros propósitos dignos penetrem nele. São criaturas cegas para novos valores, novas propostas de cometimento, de comportamento, de mudança interior. Esse é o sentido de rico. Daí é possível inferir nessa proposta de não se pode servir a dois senhores, é possível inserir aí uma visão profundamente psicológica, uma visão com base na logoterapia ou na psicologia centrada no espírito, que eu gostaria de abordar por alguns momentos essa questão. Nós podemos então entender Deus e Mamon, que são dois senhores em relação aos quais nós devemos nos curvar. Qual deles nós escolhemos? Para nos curvarmos, obedecermos e seguirmos a sua linha de conduta, o seu rumo fundamental. Deus representa as leis naturais, as leis de amor, representa os valores fundamentais da existência: solidariedade, fraternidade, competência, capacidade de serviço e outros valores inúmeros, a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de renunciar, a nossa capacidade de confiar. Então, confiança, renúncia, afeto, são todos valores aos quais nós nos dedicamos para tornar a nossa vida muito rica, mas agora de bons significados, de bons interesses, de boas direções. Ao passo que Mamon, que representa as riquezas,
significa aqueles valores de menor propósito, de menor comprometimento com a vida. Portanto, a vaidade, a arrogância, a presunção, o poder, o capricho, a exigência, a necessidade de posse, a necessidade imediata de experimentar prazeres, isto representa Mamon. E Viktor Frankl, que é o fundador da logoterapia, no seu livro Psicoterapia e Sentido da Vida, apresenta uma análise também memorável a respeito justamente desse tema, em outra colocação, numa outra afirmação, é claro, mas ele propõe esse tema numa outra visão, onde ele fala sobre prazer e sentido de vida, sentido de viver. Se nós levarmos em conta o termo sentido de viver, nós podemos conectar esse termo sentido de viver com as leis naturais. As leis naturais apresentadas pelo Criador representam um grande sentido de vida para nós. Ora, todos nós estamos no mundo para um grande cumprimento de sentido existencial. Amar, trabalhar, criar, produzir, realizar em prol de nós e dos nossos semelhantes. Este é o sentido de vida da coletividade. E esse sentido pode ser desmembrado em vários padrões de sentido conforme a aptidão de cada um. Cada um de nós tem uma aptidão, cada um de nós tem uma proposta pessoal de vida. E assim, quando executamos essa proposta pessoal de vida, cumprimos um sentido existencial. E esse sentido, no campo do amar, do servir, do criar, do ajudar, quando fazemos isso, colocamos para dentro de nós um valor fundamental. Então, nós dizemos assim: o que é que eu quero me tornar? Eu quero me tornar alguém mais amoroso, mais honesto, mais competente, mais colaborativo, mais paciente, mais tolerante. Isso são valores que estão incutidos, presentes nas leis naturais. É isso que o Espírito veio fazer neste mundo: aprender a depositar valores nobres dentro de si. Isso está vinculado a uma ligação com Deus, a uma ligação com as leis naturais. E aí nós dizemos então, já que eu quero me tornar tudo isso, como eu devo agir para adquirir estes valores? Essa resposta está no sentido que eu encontro na vida para produzir esses valores. E onde está esse sentido? No mundo, não em mim. O sentido está no mundo, nas pessoas. Cada vez que eu executo uma tarefa que colabora com a vida de alguém, eu promovo o cumprimento de um sentido existencial. Toda vez que você, diariamente, levanta e vai para o seu trabalho, você vai oferecer uma aptidão pessoal ao mundo. Você vai oferecer algo de si para as pessoas. E isso se traduz no cumprimento de um sentido existencial. Quando você revê uma pessoa que você ama, dialoga com ela, a incentiva em nome do bem, faz elogios sinceros para ela, impulsiona os seus sentimentos para que ela cresça, para que ela saia daquele encontro mais feliz,
você amou, portanto, você cumpriu um sentido existencial. Então, nós, espíritos no mundo, estamos aqui para a realização de um sentido e, consequentemente, fundação de valores internos enobrecidos, e voltamos para a pátria espiritual mais robustecidos desses valores. Isto representa a conexão com Deus. A conexão com Mamon, na figura atribuída a Jesus nessa passagem, Mamon, que representa o Deus das riquezas, representa tudo aquilo que está em um mundo perecível, em um mundo passageiro, em um mundo cujas coisas nele presentes se deterioram com facilidade. Entretanto, muitos de nós, em vez de nos ligarmos ao sentido existencial, ligamo-nos ao que proporciona prazer. Porque existem muitas formas de riquezas. Existem as riquezas do espírito e existem as riquezas do mundo perecível, corpóreo. As riquezas do mundo corpóreo são aquelas que proporcionam dois tipos de ganho. Um, o prazer. O outro, o poder. Ambos estão relacionados, prazer e poder. O prazer significa tudo aquilo que eu desejo como resposta imediata de satisfação. Portanto, nesse aspecto, eu atendo a mim e não aos outros. No campo do sentido, eu atendo aos outros e não a mim. Porém, de uma maneira muito curiosa, no momento em que eu atendo aos outros, quando eu vejo que os outros se beneficiaram daquilo que eu ofereci, das minhas aptidões, das minhas capacidades, como é que eu me sinto depois de ver os outros felizes? Também fico feliz. Portanto, eu me atendendo aos outros. Isto representa doação, entrega. No momento em que eu me transfiro para o polo do prazer de Mamon, na figura de Jesus, que representa o prazer e o poder, toda vez que eu busco o prazer, a satisfação imediata dos sentidos, no campo, por exemplo, do afeto em relação a alguém, na atribuição, por exemplo, de uma relação sexual, na atribuição de uma relação no ambiente de trabalho, seja qual for o padrão de relação, toda vez que eu tenho uma vontade de prazer, eu penso em mim e não nas pessoas. Eu utilizo as pessoas para que elas me proporcionem prazer. Ou eu utilizo objetos para que esses objetos me proporcionem prazer, sem pensar nas outras pessoas, como elas estarão, se elas têm necessidades, se elas precisam de alguma coisa, se eu posso ser útil em algo. Não, eu não penso nisso, eu penso em mim. Portanto, toda vez que eu tenho como meta, objetivo, o prazer, eu apenas atendo a um capricho imediato, que logo se transforma, vejam que curioso, numa necessidade. O prazer imediato sempre tem como ligação ou uma outra face a necessidade, a carência. A pessoa que vive para o prazer, ela experimenta profusamente uma carência. Por exemplo, pessoas que gostam de um alimento muito requintado,
o que não tem nenhum problema. É uma comparação apenas que eu vou fazer psicológica, para que você entenda o que é prazer misturado à necessidade ou carência. Por exemplo, você vai a um restaurante e pede um prato muito requintado e se alimenta daquele prato. Até aí, nenhum problema. É um direito que todos nós temos e é prazeroso realmente fazer isso. Mas nós não podemos esquecer que isso não pode ser objetivo de vida. E há quem tenha como um grande objetivo de vida comer bem. Comer bem não pode ser objetivo de vida. Passar bem não pode ser um objetivo de vida. Representa apenas a instância do prazer. E se nós nos vincularmos a apenas isso para termos satisfação na vida, irmos imediatamente em busca do prazer, tudo que vamos alcançar é uma necessidade adiante. Por exemplo, quando comemos, logo em seguida, passado algum tempo, a fome volta. Quando bebemos, logo em seguida, após algum tempo, a sede retorna. Quando fazemos sexo, depois de algum tempo, vem a carência de repetir o ato. Isto representa prazer, atendimento a uma necessidade nossa, deixando as outras pessoas em segundo plano. Em âmbito espiritual ou das leis naturais, não é assim que funciona o âmbito do crescimento, do desenvolvimento pessoal. Na figura de Deus, em contrário a Mamon, na figura divina ou das leis naturais, o objetivo não é atingir prazer. O objetivo é realizar alguma coisa que tenha sentido, que tenha valor para o outro e, consequentemente, nasce um prazer sadio, um prazer natural, como efeito colateral do sentido praticado. E isto sim tem um grande valor. Portanto, uma coisa que chama a atenção é que nós não podemos de fato servir a dois senhores. Quem quer viver com base no prazer, nas paixões do mundo atual, do mundo imediato, não pode se conectar com as leis naturais, que exigem renúncia, confiança, a capacidade de amar, a capacidade de servir, até mesmo, às vezes, a capacidade de se sacrificar. Uma pessoa que ainda tem a exuberância do egoísmo, do egotismo, do egocentrismo, tudo na vida gira em torno dela. Essa pessoa nunca poderá produzir de forma alguma algo que tenha realmente sentido, se ela focar especificamente no prazer. Veja, por exemplo, isso em qualquer campo. Por exemplo, no campo do trabalho. O que é servir às riquezas ou servir a Deus? No trabalho, por exemplo, por que você trabalha? A que você se entrega no seu trabalho? Você se entrega no seu trabalho para pagar contas, para poder comprar coisas, para poder melhorar de vida, para comprar uma casa nova, para adquirir algum bem substancial, para ter conforto, ou você trabalha primordialmente para oferecer de si um préstimo à sociedade na qual você está inserido. É importante meditar sobre isso. A que você se dedica no seu trabalho? Não há nenhum problema de comprar objetos, uma casa nova, um carro novo, uma roupa nova, um bem qualquer adicional. Não há nenhum problema. O dinheiro está sendo adquirido de modo decente e você pode fazer com ele aquilo que lhe aprouver. A questão é,
a sua aptidão, que gera aquele recurso financeiro no fim do mês, serve para quê? Para ter a conta bancária recheada, para poder comprar coisas em prol de você mesmo, para você se dar um mimo qualquer, ou o seu trabalho serve para beneficiar o mundo que está à sua volta. É simples assim. Quem serve a Deus tem como prioridade oferecer sua aptidão para os outros e vê-los melhores, mais aprimorados, mais capacitados e mais beneficiados com aquilo que você lhes pôde dar. Isto é servir a Deus. Servir a Mamon é ignorar os seres humanos que estão à nossa volta, não nos importarmos com eles, acreditarmos que cada um deve dar conta de si e, consequentemente, usamos o nosso trabalho para amealhar coisas com o dinheiro que adquirimos. Compramos e compramos. Essa maneira de pensar significa servir ao Deus das riquezas, falando de uma forma metafórica, isto é, nós atendemos apenas aos caprichos da terra, do mundo, aos caprichos inerentes a nós mesmos. E o que é que nós vamos obter com isso? Só vamos obter uma satisfação também imediata, assim como é o prazer. Porque veja como isso é verdadeiro. Você compra um objeto, uma camisa, veste aquela camisa em um momento muito especial e vai com ela para o evento de uma forma orgulhosa de si mesmo. Nenhum problema. É um direito que temos vestir algo que nos agrada. Não há a menor dúvida disso. É um direito que todos temos e devemos experimentar, porque trabalhamos dignamente e temos o direito de adquirir o objeto de que necessitarmos ou que acharmos necessário para nós. Entretanto, se nós focalizamos os nossos objetivos de vida nesses prazeres, imediatamente, daqui a algum tempo, sobrevém uma nova carência. Passamos por uma vitrine, olhamos uma camisa e dizemos: é essa que eu quero. É essa camisa que vai realmente ser a alegria da minha vida. E não descansamos enquanto não compramos aquela camisa. Compramos-la e vestimos a camisa, saímos com ela, vamos a um lugar propício, exibimos a camisa, em seguida passaremos por uma outra vitrine e também teremos uma nova carência, e assim por diante. Toda vez que existe como objetivo um prazer, surge paralelamente uma grande necessidade, uma grande carência e, portanto, um grande sofrimento. Quem vive com base na experiência do prazer sofre continuamente a carência de atender a esse prazer inúmeras vezes, infinitas vezes, enquanto aquilo for realmente uma carência em potencial. Aquele que atende ao sentido, este não experimenta carências. Ele tem uma vida naturalmente singular, totalmente entregue ao bem que ele possa fazer, a tudo de melhor que ele possa endereçar à humanidade. Então este vive em regime de paz, em conexão com Deus, em conexão com as leis naturais. Portanto, quando encontramos no nosso modo de proceder uma aptidão, uma capacidade, um talento
para oferecermos à humanidade. Nesse exato momento, tudo dentro de nós se multiplica como valor, se multiplica como felicidade, como entusiasmo, como alegria de viver. E aí, como disse Jesus, se buscássemos o reino de Deus e sua justiça, tudo o mais nos seria dado de acréscimo. Isto é, quem trabalha para o bem dos outros, quem ama vendo os outros realmente com felicidade, com alegria, com uma dose de devoção de si para com eles, quem vê o mundo assim, se enche de plenitude. Como é que, por exemplo, você está nos seus relacionamentos? Você é daquelas pessoas que exige que amem você? Exige que sejam compreensivos com você? Exige que os outros achem você uma pessoa brilhante, valorosa? Você é uma pessoa que necessita do aplauso dos outros para ser feliz? Isto significa viver das paixões, viver do prazer de que os outros nos atendam, de que os outros sejam sempre dóceis, compreensivos, meigos e solidários conosco. Mas e nós? O que estamos dando para os outros? O que é que sai de nós para o mundo, para as pessoas? Essa é uma pergunta fundamental. Então, nos nossos relacionamentos, amar significa dar de si em prol do companheiro, da companheira, do amado, da amada, do colega de trabalho. Dar de nós para eles, sem nos preocuparmos tanto com o que virá deles para nós. É claro que nós não vamos nos submeter a humilhações, a prejuízos, a manipulações. Claro que não. Nós temos o direito de nos proteger disso, porque ninguém está no mundo para ser usado pelos outros. Mas existem pessoas que somente amam quando se sentem amadas. Existem pessoas que somente dão quando percebem que alguém está também lhes entregando alguma coisa. É aquela pergunta fatal e prejudicial. Se eu fizer isso, o que eu ganho fazendo isso? O que você me dá em troca se eu te ajudar dessa forma? Esta pessoa não vive em conexão com as leis naturais. Como disse Jesus, sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial, que deixa cair sobre bons e maus o seu sol, e ao mesmo tempo derrama sobre justos e injustos a sua chuva. Ele não pede nada, ele apenas dá. Isto significa viver em meio às leis naturais. Será que nós vivemos assim na atualidade? Em comunhão com as leis naturais, percebendo o valor incondicional que a vida tem, perceber o valor que os seres humanos também possuem, assim como nós acreditamos que possuímos? Será que é assim que nós estamos trabalhando no meio em que nós nos encontramos? Ou nós estamos somente exigindo, pedindo, reivindicando, sem dar nada de nós para o mundo? Como acontece, por exemplo, em várias circunstâncias no ambiente de trabalho. Aquela pessoa que pede aos outros, que solicita, que exige e ao mesmo tempo colabora pouco, dá pouco de si. Aquela pessoa que trata os seus companheiros de trabalho com muita rudeza, com muita agressividade, colocando-se numa posição de privilégio que na verdade não tem. Este atende às paixões, atende ao prazer,
atende ao poder que acredita merecer executar e subjugar em relação a todas as pessoas. É a face do egoísmo, é a face da vaidade e da arrogância, que são braços do componente egóico que ainda habita em nós. É muito importante que tenhamos essa percepção. Para ilustrar, em conclusão, o que quero dizer, no mesmo capítulo 16, Jesus, ali está incluído Jesus anunciando uma proposta de reflexão por meio de uma parábola, a parábola dos talentos, que é belíssima e que diz assim: um senhor de muitas posses, um senhor de terras, chama 3 servos e dá a um 5 talentos. A outro ele dá 2 e a outro ele dá 1. E pede que eles vão e multipliquem esses talentos. E parte para uma viagem longínqua. Volta tempos depois e presta contas aos seus servos. O que tinha 5 talentos se aproxima e diz: Senhor, tu me deste 5 talentos, e eu os multipliquei e os transformei em 10. Toma os teus talentos. E a resposta do Senhor é: servo bom e fiel. Assim como foste profícuo com o pouco, muito te darei. Entra no gozo do teu Senhor. O segundo foi prestar contas e disse: Senhor, deste-me 2 talentos, e eu os multipliquei. Agora são 4. Aqui estão os teus talentos. A resposta é similar. Servo bom e fiel. Porque foste fiel no pouco, te darei muito mais do que isso. Entra no gozo do teu Senhor. O que tinha 1 talento se aproximou, retraído, cabisbaixo, olhou e disse: Senhor, eu sei que tu és um homem muito exigente. Sei que colhes onde não semeastes. Sei que cobras aonde não plantaste. E eu tive medo de ti. Por isso, enterrei o teu talento. Sepultei-o com medo de perdê-lo, o único que eu tinha. E agora estou te devolvendo. Aqui está o teu talento, tal qual tu me entregaste. O Senhor olhou para aquele homem e disse: servo mau e preguiçoso. Te dei o talento a fim de que o multiplicasses, e não fizestes isso. Te dei este talento para que produzisses mais, e não operastes em favor do que te propus. Portanto, tirem-lhe o talento, ele disse, e deem-no ao que tem 10. Peguem este homem e coloquem-no em meio às trevas exteriores, onde há prantos e ranger de dente. Porque àquele que tem, mais se lhe dará, e ao que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Essa passagem ou parábola é excepcional, porque mostra que cada um de nós veio ao mundo não para se divertir, não para expressar satisfação com prazeres, não para obter poder e subjugar os outros. Nós estamos aqui para uma grande missão, para a missão de colocar os nossos talentos dados por Deus em prol do mundo, das pessoas,
de todos que se acercam de nós. É para isso que nós estamos aqui. Não é para gozar, e sim para trabalhar, para nos esforçarmos, para produzirmos o melhor com base no suor do nosso labor. E isso feito, aí sim, vamos obter, como está na parábola, o gozo do Senhor dentro de nós. Qual é o gozo do Senhor, conforme a parábola emite tal mensagem? É a felicidade, a alegria, o dever cumprido, o bem-estar, a grande satisfação de estar conectado com a vida, no que ela tem de mais cristalino e lúcido. É isso que produz felicidade, duradoura, eterna, imperecível, indestrutível. Quando enterramos o nosso talento por medo de ousar, medo de viver, medo de amar, medo de se entregar, quando enterramos esse talento, o que conseguimos? Nada mais do que o prazer do alívio de não perder aquele pouquinho que temos. E de que adianta isso? Entrar na vida e sair dela do mesmo jeito que chegamos, sem mudanças, sem conquistas, sem vitórias. De que adianta? Absolutamente nada. Portanto, disse o Senhor: lança-te nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. Que significado tem isso? A culpa, que depois vai abrasar o nosso íntimo, de não termos nos conectado com o grande sentido da vida, que é amar e servir. Ficamos com medo de assumir responsabilidade perante a nossa existência e, consequentemente, nos afastamos de Deus, nos afastamos dos grandes objetivos existenciais, nos afastamos da nossa luz interior, que lá estava como um germe desejoso de prosperar e clarear todos os caminhos. Mas não, nós enterramos os nossos potenciais com medo, e o medo é o maior antagonista do encontro com o sentido existencial. Eu costumo dizer que o medo é o maior antagonista do amor. O antagonista do amor não é o ódio, porque a pessoa que odeia ama muito aquele a quem odeia, só que de modo perturbado, distorcido, doloroso. Esse é o amor perturbado, aflito. O ódio é um amor totalmente aflitivo, mas não deixa de ser um sentimento de amor. O maior antagonista do amor é o medo, porque o medo inviabiliza o ato de amar. Quando eu tenho medo, quando eu apenas experimento o prazer, e quem somente foca no prazer tem medo de viver, tem medo de se entregar, tem medo de se dar. Portanto, o prazer, ele vive com base em obter dos outros o que lhe satisfaz, porque tem medo de confiar em si mesmo, tem receio de se colocar numa posição de entrega. O que é que ele faz? Se serve dos outros, se serve dos objetos, compra, usufrui e nada mais. Esse é o que busca o prazer, porque tem medo de viver. E o medo é o oposto do amor, porque quando tememos, recuamos, nos isolamos, ficamos somente ensimesmados dentro de nós mesmos, usufruindo aquele pouquinho que temos e nada mais. Vivemos em um estado, portanto, de neurose muito perturbadora, com receio de tudo e de todos.
é quando enterramos o nosso talento e cavamos o nosso próprio buraco existencial. Portanto, terminando, eu proponho que todos nós, eu e você que está me assistindo, não enterremos o nosso talento. Façamos o melhor a cada dia. Confiemos em nossos potenciais. Não nos comparemos a quem quer que seja. Não nos preocupemos se alguém está acima ou abaixo, porque no fundo estamos todos na mesma direção, com uma variedade imensa de aptidões que não podem ser comparadas. Cada um de nós é semelhante ao outro justamente pelas suas diferenças. Então, façamos o melhor que pudermos na nossa existência. Assumamos a nossa vida como missão e não como usufruto prazeroso de coisas, de pessoas, objetos, situações. Não. Façamos tudo aquilo que pudermos em prol de todos que estão à nossa volta, desde as simples aquisições, desde os simples atos mais modestos, um aperto de mão, um sorriso, um cumprimento, um incentivo, uma compreensão, uma desculpa, um perdão, qualquer coisa que possa mudar para melhor a vida de alguém. E aí, a nossa vida, quando estiver transformando a vida dos outros para melhor, na nossa vida, produzir-se-ão milagres que nós não podemos avaliar. Milagres em clima de alegria, de felicidade, de plenitude, que nós não podemos mensurar. É algo que nós ainda temos dificuldade de experimentar. Essa alegria que é consequência do bem que fazemos aos outros. Acreditamos que a alegria é o bem que fazem a nós. É o bem que usufruímos obtendo coisas, obtendo lugares, cargos, posses. Achamos que a alegria é isso. E na verdade não é, porque logo em seguida que esta alegria vem, de imediato, lá surge uma carência afligindo-nos e nós nos dizemos: preciso de novo de alguma coisa. É o que acontece, por exemplo, com uma droga, quando usamos o álcool, quando usamos uma droga ilícita, né? A cocaína. Logo dizemos, em seguida, preciso disso. Nós usamos a substância e sentimos um êxtase, como se estivéssemos numa situação de plenitude. Quando o efeito passa, sobrevém a frustração, a depressão, a agonia e a dependência de uma nova dose superior àquela que usamos para produzir o mesmo efeito de prazer que há pouco experimentamos. É um tormento, é uma escravidão. Portanto, quem vive com base em mamon ou no prazer e no poder, vive escravo dos elementos a que se propõe usufruir. Quem vive em conexão com as leis naturais, com Deus e com o sentido existencial, este é livre, independente e promissor na recuperação dos valores existenciais que passa a adquirir. E esses valores internos produzem nele felicidade incomparável. Pensemos nisso e abracemos na vida o sentido e não o prazer. Dessa forma, nós vamos então sintonizar com Deus as nossas vibrações finais, fechando os nossos olhos,
agradecidos ao Mestre Jesus pela oportunidade que Ele nos dá de nos reunirmos em seu nome. Felizes por esse momento, nós dizemos: Senhor, ampara todo o planeta, ampara todos os povos, nações e territórios, envolve em tuas dúlcidas vibrações de amor todos, encarnados e desencarnados, que habitam o orbe terrestre. Abençoa o nosso país, nosso povo, nossos governantes. Ampara carinhosamente os nossos lares, os nossos familiares, encarnados e desencarnados. Envolve carinhosamente todos os que sofrem, sobretudo os que estão internados em função da pandemia que vem assolando o globo terrestre. Envolve os que estão internados nos hospitais, aqueles que se encontram nas creches, orfanatos, asilos, cadeias públicas, ruas, vilas e becos. Ampara cada criatura necessitada onde quer que ela esteja. Envolve com muito amor todos os lares da terra e cada membro familiar, todos os que trabalham pelo bem e pela paz, e todos os que discordam do bem e da paz. Ampara com mais intensidade. Amorosamente nós também te pedimos, Senhor, por todos os que se desconectaram rudemente das leis naturais, envolvidos no crime, na ameaça ao seu próximo, naquele que abusa do seu semelhante em todos os sentidos. Ampara-os no teu amor. Envolve carinhosamente também todas as instituições que trabalham pelo bem da humanidade, na ciência, na política, na cultura, na religião. Envolve amorosamente todos os países que ainda vivem em regime belicoso, agredindo-se mutuamente. Derrama tuas bênçãos de luz sobre cada situação, sobre cada localidade. E por fim, nós te pedimos, por todos nós que aqui estamos unidos, encarnados e desencarnados, neste mesmo pensamento e neste mesmo objetivo, pedimos, Senhor, ampara-nos o íntimo, para que percebamos a que estamos sendo chamados para te auxiliar no contexto planetário. Que possamos descobrir nossas aptidões e possamos entregá-las a serviço da nossa comunidade, vendo através delas os outros felizes, beneficiados pelas nossas mãos, pelos nossos pensamentos. E assim, todos nós, desfrutando de uma felicidade infinita pelo bem que fazemos, digamos numa só voz: obrigado, Senhor, pela vida e pelas bênçãos que nos ofereces a todo instante. Paz e luz nos nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja.